Eu tenho um livro que eu sempre uso todas as manhãs como a minha devocional, esses livros que você encontra, né, de mensagens diárias. E nesses dias de janeiro, até numa outra oportunidade, eu tive a oportunidade de falar sobre o mesmo tema, né? E esses dias, começo de ano, a gente faz tanta expectativa, tantos planos, propósitos e objetivos. E propositalmente eu acredito que o autor desse livro tem falado sobre ansiedade. Porque muitas vezes a gente coloca aí nossas expectativas, nossos anseios, e parece que a gente coloca um peso de ansiedade sobre eles, né? Então por isso que acho que esse autor tem falado sobre ansiedade e eu quero falar com você nessa manhã também sobre ansiedade. Primeiro que é um desafio muito grande estar aqui no De Tudo Um Pouco. A gente tem aí nosso ministério pautado em crianças e para mim falar para criança grande é um desafio. Mas fica fácil quando Deus fala no nosso coração, é só transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração para que você também use isso na sua vida e na vida da sua família. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem aí pertinho de você, no livro de Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6. Eu vou ler o versículo antes de falar sobre o tema. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, né? E esse tema da nossa meditação de hoje, o autor coloca escrito como o último recurso, né? Diz assim: a preocupação pode até estragar o nosso almoço. Você já se deu conta que você passa a manhã preocupada com tanta coisa, chega na hora do almoço e perdeu o apetite. E olha o que acontece, não sei se acontece com você, muito diferente do que acontece com a gente, comigo. Muitas vezes durante o dia nos preocupamos porque não vamos dar conta de tudo que nós temos para o dia, não é? À noite nós nos preocupamos, pois temos medo de que tudo que nós fizemos poderá ruir. Aí nós ficamos repassando conversas para ver se nós dissemos algo que pode ter sido mal interpretado, nos punimos por não termos sido tão estúpidos. A verdade, não é assim? Nós ficamos preocupados, muitas vezes, diz aqui o texto, né? Ficamos preocupados, deixa eu ver, com o nosso casamento, ou se ainda não somos casados, se algum dia encontraremos alguém. É preocupação daqui, é preocupação de lá, né? Nos preocupamos com dinheiro, nos preocupamos com sexo, parentes, filhos. Quando nós estamos no trabalho, somos assombrados pelas coisas de casa. E quando estamos em casa, não conseguimos parar de pensar nas coisas que poderiam dar de errado no trabalho. Ufa, em meio a esse lamaçal de pensamentos, até mesmo destrutivos, Paulo diz aqui em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma. Aí você pensa assim: ah tá, somos tentados a dizer assim: ah, ele não entende do que eu estou passando. Bem, na verdade, Paulo tinha muitas coisas que se preocupar, mas ele aprendeu a deixar e fixar seus pensamentos na bondade e na grandeza de Deus. Olha o que diz em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais, né? E ele, Paulo, praticava o hábito da oração. E olha, tenha certeza que a oração não coexiste por muito tempo no mesmo espaço mental que a preocupação. Com certeza, uma vai expulsar a outra. Muitas vezes nós esquecemos de orar, mas quando falhamos em orar, perdemos a fonte de paz, de esperança e alegria. Não é assim? Quando nós oramos sobre tudo, quando agradecemos a Deus por sua sabedoria e confiamos que a vontade dele será cumprida no tempo dele, aí sim conseguiremos experimentar a maravilhosa paz de Deus, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E tenha certeza, Deus ouve todos os pedidos. Então eu queria te fazer uma pergunta. A primeira é: para um minutinho agora e pensa quais são algumas coisas com as quais você tende a se preocupar, né? Talvez você passe amanhã pensando na tarde. A minha esposa, às vezes ela diz assim, de uma forma muito simples, mas muito verdadeira: eu acredito que a gente não crê na Bíblia 100%. Porque se a gente acreditasse, a gente viveria de forma muito diferente, né?
A Bíblia diz que a gente não deve se preocupar com o beber e o vestir. E a gente passa o tempo todo da nossa vida pensando nisso. A Bíblia diz que a gente não deve pensar no dia de amanhã, se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E a gente passa o dia de hoje 100% preocupado com o dia de amanhã. Então, pense em algumas coisas que te tiram a paz e que te geram ansiedade, né? Então, passa algum tempo agora pensando sobre elas. Para orar sobre elas. Agradeça a Deus por sua sabedoria, pela força e pela confiança que você tem nele. E aguarde pela resposta no tempo dele. Tem dois pensadores, uma é a Mary, deixa eu ver o sobrenome dela que eu não decorei, Mary Cromley, ela diz assim, você pode se esgotar, mas nunca desista. Que seja assim seu dia a dia. E o próprio Zig Ziglar, que é autor dessas meditações, ele diz, à medida que você fizer declarações positivas, você vai descobrir mais bênçãos pelas quais terá de agradecer a Deus. Amém? Baixa aí o nível de ansiedade, né? Confie nele, espere o tempo dele, porque é o melhor que nós temos para fazer. Viver cada dia. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal, né? Eu acho que isso que você colocou, tio William, é importantíssimo, né? A gente tentar lutar contra a ansiedade, né? Através da oração, da súplica, colocar diante de Deus mesmo, pedir a Deus que coloque as prioridades dele no nosso coração e coloque o descanso, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? Materiais, físicas, emocionais, são tantas, né? E nesse dia a gente fica tentado mesmo a viver ansioso, né? Queria, Cássio, que se você pudesse orar e ajudar o telespectador nesse sentido, para que a gente colocasse nessa oração, ajudando o telespectador a baixar a nossa ansiedade, colocar, Senhor, olha, eu me preocupo com vestir, eu me preocupo com comer, eu me preocupo com o sustento da minha casa, com o pagamento do aluguel, com a prestação da casa, com o supermercado da semana, todas essas coisas me geram ansiedade, me preocupo pelo emprego ou pela falta do emprego, né? São ansiedades de nós como pais, homens, nós como famílias, temos no dia a dia, né? Talvez você seja o mantenedor da sua casa, o único mantenedor da casa, né? E tem aí como cabeça da família, do casal, toda essa preocupação, né? Talvez nós tentamos pegar a ansiedade que seria da esposa ou dos filhos, né? Aglomeramos toda essa ansiedade. Então é bom nós orarmos. Podemos orar? Claro, devemos, né? A única solução que temos, segundo o texto que você trouxe, é isso, é colocar diante de Deus, né? Esperar o tempo dele, né? Esperar o tempo dele, porque no tempo certo ele vai responder, da forma que ele achar correto, né? Amém. Descansar no Senhor. Vamos orar então? Vamos. Pai, muito obrigado, porque logo cedo a gente pôde ouvir do Senhor a Tua palavra relatada lá em Filipenses. E, ó Deus, queremos obedecer. Quando o Senhor diz para não andarmos ansiosos, é porque o Senhor sabe que nós somos tentados a isso. Até porque somos pessoas responsáveis, até porque somos pessoas a que queremos que as coisas deem certo. Nós queremos antecipar, Deus, antecipar o que vai acontecer. Mas como o tio Willi colocou, o amanhã pertence ao Senhor. Então, Deus nos ensina a entregar nosso caminho para o Senhor e descansar. Sim. Ó Deus, capacita ao meu querido irmão, minha querida irmã, que ora comigo agora. Sim, sim. Que está apreensivo. Quem sabe até perdeu essa noite de sono, acordou de madrugada, preocupado com alguma questão de saúde, ou talvez uma questão financeira, uma conta que vai vencer e que está difícil de pagar. Ó Deus, que o Senhor venha a atender a demanda desse coração. Amém. Que o Senhor venha trazer a paz de Jesus que ultrapassa qualquer entendimento. Ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades e pedimos, não deixe que essas necessidades se tornem para nós motivo de ansiedade, mas que aprendamos a colocá-las diante do Senhor. Eu coloco as minhas, tio Uli coloca as dele aqui, amém. E meu irmão, minha irmã colocam, Deus, diante do Senhor aqui tudo que aperta o nosso coração, tudo Pai. Que tem sido um motivo de preocupação. Não queremos mais andar preocupados, ansiosos. Sim, queremos andar confiantes de que o Senhor é o nosso Pai. Amém. Assim como o Senhor veste, Deus, as plantas no campo, o Senhor supre de alimento as aves do céu, o Senhor vai fazer isso conosco, porque somos teus filhos e filhas. E confiamos no Senhor. Pai, isso que temos que dizer agora, Pai. Nós confiamos no Senhor, apesar das circunstâncias adversas. Nós confiamos no Senhor. Sim, Pai. E agradecemos já de antemão, porque sabemos que, como o Senhor prometeu, a paz de Cristo vai guardar os nossos corações. Amém. Não vamos andar ansiosos, Pai, vamos te obedecer. Sim. E sabemos que a contrapartida é natural, ela vem do Senhor mesmo. É verdade. Que é a paz, que é a tranquilidade,
que o Senhor vai nos dar. Sim. Dá-nos um dia, Pai, de tranquilidade, um dia sem ansiedade. E que seja o começo de uma semana também, sem ansiedade. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.